Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui, né? Hoje é um dia difícil para falar, mas uma oportunidade maravilhosa de falar do cuidado de Deus, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, verso 4, a partir do capítulo 4, a partir do verso 11, ele vai falar para nós, eu aprendi, né? Eu aprendi a viver abatido, eu aprendi a viver bem, aprendi a viver na fartura, e caminhar com Cristo é isso. Nós temos que saber que temos um Deus que rege as nossas vidas. E o que acontece é da vontade do Senhor, o que acontece é permissão do Senhor. E nós precisamos prosseguir com isso, né? Por que eu digo que é um dia difícil de falar, mas oportunidade perfeita, né? Hoje, minha esposa e eu, nós perdemos o nosso filho que nós estávamos esperando, né? Fizemos tudo certinho, né? Tudo como manda a cartilha, exames, né? Pré-natal, consulta, tudo, mas a vontade do Senhor foi diferente da nossa, né? Na semana passada eu preguei sobre confiança lá na igreja do Conquista, e hoje o Senhor nos traz para falar sobre cuidar de Deus, que também está ligado com confiança em Deus. Então eu só subo num púlpito para pregar e falar do amor de Deus, falar da confiança em Deus, do cuidado de Deus, se eu entendo que as minhas vontades e os meus desejos não importam, né? Os planos que eu fiz não importam, porque Deus é maior do que tudo isso. Amém, meus irmãos? E por isso minha esposa não está aqui nessa noite, né? Está ali se recuperando, mas graças a Deus, em todos os momentos nós vimos o cuidado do Senhor, né? Não precisou de cirurgia, não precisou de nada, o Senhor aprove de fazer da melhor maneira possível. Amém? Esse é o nosso Deus. Até no caos Ele entra com providência, até no momento ruim Ele mostra, olha, eu estou aqui te livrando do pior. Amém? Vamos ao texto. Salmo 46 fala assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Verso 6, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Verso 8, venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Verso 10, parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Verso 10 aqui falou, parem de lutar. Outras versões vai falar, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O contexto histórico dessa passagem, o salmista está em meio a guerras, está em meio a tribulações ali, e o povo se levantando contra Israel. Israel está sitiado, Israel está cativo, está ali em meio aos adversários, aos inimigos, e o Senhor faz uma advertência: ei, parem de lutar, aquietai-vos, porque eu sou Deus. Sabe quantas vezes a nossa alma está aflita e o Senhor fala assim: quieta, porque eu estou na direção. Sabe, olha, as adversidades vão vir, mas eu continuo sendo Deus. Sabe, hoje tem hinos muito bonitos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, né? Os hinos que nós louvamos aqui, meus irmãos, são lindos, mas nós precisamos viver isso. Por que eu comecei com o texto de Paulo? Porque há algum tempo eu tenho lido as cartas de Paulo e tenho falado: meu Deus, eu preciso me aproximar desse homem. Sabe, quando a gente lê Filipenses 1:21, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu preciso ser esse cristão que tudo está abaixo de Cristo.
Quando eu leio o texto que nós lemos, que vai falar que, olha, peraí, que eu sei ter, eu sei não ter, eu sei ganhar, eu sei perder, mas eu não abandono a fé, eu não abandono Cristo, porque Ele é que importa. Aí nós estamos no caminho certo. E esse texto vai falar, olha, não importa as adversidades, quieta, porque eu sou Deus. E aí nós vemos 3 características de Deus nesse texto. A primeira delas é a proteção de Deus. E eu quero discorrer com os irmãos sobre esses 3 temas. A primeira é a proteção de Deus. A segunda é a presença de Deus. E a terceira é o poder de Deus. Nós temos proteção de Deus, temos presença de Deus e temos poder de Deus. Quando? Quando entendemos que o propósito dele é diferente da nossa vontade. Quando entendemos que ele nos escolheu para a sua obra e não para a nossa obra. Ah, não, porque se eu for fazer, dá certo. Não, se Cristo for na frente, vai dar certo. Sabe quantas e quantas vezes estamos batendo, né, dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, porque queremos fazer do nosso jeito, e não vai. Então a gente começa por proteção, do verso 1 ao verso 3. Aqui o salmista mostra para nós que a natureza está em desordem. Olha, os montes podem cair para dentro das águas. Olha, o mar pode se agitar. A terra pode passar por tormentas. E nos dias de hoje nós vivemos isso, meus irmãos. Nos dias de hoje nós temos visto terremotos, furacões, tsunamis, que matam milhares de pessoas ao mesmo tempo. O último foi na Turquia, divisa da Turquia com a Síria. Quando eu vi, a última vez que eu vi, era quase 30 mil pessoas mortas. De uma vez, a terra abre, os prédios caem, as pessoas morrem. E o salmista está falando, olha, a natureza é em desordem, mas nós temos refúgio. O verso 1, ele vai falar, olha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é aquele, meus irmãos, que entra em qualquer situação, em qualquer coração, em qualquer tristeza, e Ele muda. Agora, se no momento de aflição nós recorremos a tudo menos a Deus, nós vamos fracassar. Nós vamos viver um evangelho falido, porque Cristo é a solução para tudo. Se nós recorremos a coisas que não é Cristo, a pessoas que não é Cristo, nós vamos falhar na caminhada. O salmista vai responder, vai repetir durante o texto, olha, o Senhor é refúgio, o Senhor é refúgio, e ele finaliza falando, o Senhor é refúgio. Por que eu tenho que me aquietar em Deus? Porque Ele é o meu refúgio. Refúgio é aquilo que traz proteção, é aquilo que nos guarda, que nos livra do inimigo, que nos protege, nos esconde. Ele está falando, olha, Deus é tudo que você precisa. Sabe, meus queridos, na minha vida e na tua vida, o nosso Deus é tudo que nós precisamos. Socorro nas tribulações, Ele é. As adversidades vão vir, como o irmão Valmir falou aqui. Cristo não veio, morreu na cruz, e quando Ele desceu de lá, Ele falou, olha, agora não tem mais problema para ninguém. Me segue porque os problemas acabaram. Não. Falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Chegou a aflição, vou ficar cabisbaixo, vou parar, vou chutar o pau da barraca, ou eu vou agarrar em Cristo e vou prosseguir. Quantos e quantos meus irmãos têm jogado ministérios fora, famílias, filhos fora, porque no momento em que é para olhar para Cristo e que é para concentrar naquilo que é para ser feito, tem simplesmente chutado o balde. Ah, é do meu jeito, então agora eu vou chutar o balde. Agora eu não vou mais para a igreja, né? Aí a gente vê nosso irmão Ló falar assim, olha, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Sabe, e os amigos chegam e falam, o que você fez? A mulher chega e fala, amaldiçoa teu Deus e morre, mas ele sabe o Deus que tem. Ele fala, peraí, tudo foi Deus que me deu. E foi Deus que tomou, então eu vou continuar aqui, ó, servindo a Deus, porque Ele é Deus. Porque na hora certa Ele muda a sorte, porque na hora certa Ele vai fazer acontecer o que precisa acontecer. Sabe, meus queridos, quantos querem as bênçãos, querem o refúgio, mas não querem aliança, compromisso com Deus que é o refúgio.
Precisamos estar aliançados com Deus, Ele é proteção, refúgio, fortaleza, socorro. Quando nós precisamos de um socorro na vida, normalmente, quando você fala assim, meu Deus, eu preciso de um socorro, é porque todas as suas alternativas foram esgotadas. Comece a observar. Você está lá no seu serviço, você faz tudo e você dá conta e você tem a habilidade, a aptidão para fazer aquilo, mas quando você fala, meu Deus, a coisa está feia, ou eu preciso do Senhor, é porque não tem mais recursos. E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele é o Deus dessa hora. Ele é o Deus da hora do impossível. Ele é o Deus da hora da falta de recurso. Não tem mais recurso, Ele chega e provém. Sabe, eu quero que você faça uma reflexão, não precisa me responder, mas aonde está o teu refúgio hoje? Aonde está o meu refúgio nessa noite? Está em Cristo, ou está na ciência, está no dinheiro, está na medicina, ou nas pessoas? Nosso refúgio tem que estar em Cristo, porque aí nós vamos viver de fé em fé, nós vamos viver rompendo as barreiras, as muralhas, as adversidades, porque Ele vai segurar na nossa mão. E quando Ele segura, meu irmão, ninguém nos para, ninguém impede a vitória de chegar. Sabe, quem tem sido a tua fortaleza? Teu cônjuge, teu pai, o teu pastor, ou o teu Deus que te escolheu, que te deu a vida, que te conduziu até o dia de hoje, que tem um futuro de bênção, de vitória para você. Sabe, que possamos pensar quem tem sido o nosso referencial. Aí no verso 2 o salmista vai continuar, por isso não temeremos. Aqui está a chave de todo o Salmo 43. Ele fala, não temeremos. Olha, a chuva pode vir e inundar. Olha, o morro pode entrar dentro d'água. Olha, a natureza pode mostrar a sua fúria. Mas nós não temeremos, porque temos refúgio, porque temos fortaleza, porque temos socorro bem presente na angústia, na aflição. Aí mais para baixo ele vai falar assim, não seremos abalados, porque o Senhor está conosco. Confio em Deus, caminho com Deus, porque Ele pode fazer algo por mim? Não, porque Ele já fez, porque Ele está fazendo, e Ele continuará fazendo. Confiar em Deus não é querer algo em troca, eu vou para a igreja porque o Senhor vai fazer. Não, Ele já tem feito. Olha, eu vou adorar o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia se renova todos os dias da minha vida. Olha, eu vou adorar o Senhor porque eu não temo ao mal, eu não temo aos homens, porque Deus é maior. Aí no verso 2 ele vai falar, não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes entrem dentro dos mares, ainda que estronde as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pensa comigo, o que o homem consegue fazer contra a fúria da natureza? O que o homem mais rico do mundo consegue fazer quando aparece um alerta de tsunami? Quando aparece um alerta de terremoto, o que os homens mais poderosos da terra conseguem fazer para impedir? Nada. Eu te falo, sabe o que tem em muitos países que sofrem terremoto? Uma sirenezinha que toca minutos antes do terremoto e que não impede que pessoas morram. Os homens não podem conter a fúria dos mares. Os homens não podem conter a fúria da terra, mas o nosso Deus controla todo o universo na palma das suas mãos. Eu vou confiar em Deus, eu vou confiar no homem. Eu vou colocar a minha confiança em coisas humanas, em carro, em cavalo, em emprego, em pessoas, ou eu vou colocar em Deus? Sabe, a decisão é colocar em Deus, porque Ele não decepciona os seus, porque Ele não desampara os seus. A palavra do Senhor vai falar isso, olha, pode uma mãe desamparar os seus filhos, mas eu não. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. A palavra de ordem é não temermos. Pastor, mas está difícil, eu sei. Mas nós não tememos o porvir, porque Deus já nos escolheu. Porque Deus já direcionou um propósito. Deus já nos deu a direção, meus irmãos.
Quando nós fomos ungidos pastores, tínhamos 26 anos. E o pastor perguntou assim: você sabe o que está por vir? Você sabe que com pastoreio vem responsabilidade? Você sabe tudo que você vai precisar fazer? E eu falei: sei, né? Só queria ser ungido pastor, né, irmão Romir? Falei: sei, você está disposto? Estou disposto. Não sabia de tudo que viveríamos, sabe? Caminhar com Cristo é isso, nós não enxergamos lá na frente, mas nós temos que agarrar com unhas e dentes as oportunidades. Se o Senhor te chamou, se você está aqui nessa noite, o Senhor tem algo para a tua vida, abre o teu coração: Senhor, o que o Senhor tem para mim eu quero. Do jeito que o Senhor fizer vai estar bom demais. Sabe, nós vamos deixar para trás a depressão, a frustração, a ansiedade, e vamos viver dias bons com o nosso Deus. Tudo isso que foi citado é criação. A natureza é criação, o homem é criação, Deus é o Criador. Deus é aquele que conhece, Deus é aquele que dá ordem para que o vento cesse. Nos apeguemos a Deus, porque Ele pode mudar a história, porque Ele pode mudar a situação. Segundo ponto, do verso 4 ao verso 3, nós vamos ver a presença de Deus sendo citado pelo salmista. Jerusalém está sitiada, Jerusalém é a terra santa, é a terra onde as pessoas, é a capital onde as pessoas desciam para adorar o Senhor. E de repente esse povo está mais uma vez ali, sofrendo com batalhas, sofrendo com a iminência de ser cativo. O povo de Israel tinha um ciclo vicioso, né? Eles adoravam ao Senhor, seguiam em obediência, e aí chegava um determinado momento que eles falavam assim: vamos viver do nosso jeito, faz um bezerro de ouro, vamos dar um jeitinho aqui, porque eu acho que o Deus de Israel aí não está mais com a gente, Ele não está mais nos ouvindo. E aí eles caíam no pecado, o Senhor deixava que os inimigos viessem e tomassem de conta. Aí no cativeiro eles se arrependiam, e quando eles se arrependiam, o Senhor levantava um profeta, um juiz, um rei, para salvar o povo, para mudar a história. E o que acontecia depois? O Deus de Israel, eu acho que ele já dormiu. Acho que o Deus de Israel não vai mais falar com a gente, vamos seguir por outros caminhos. Mas o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila, Ele não tira férias, Ele não muda os seus planos. E quando Ele chama a mim e a você para caminhar com Ele, é independente das circunstâncias, é independente das pessoas, é caminhar com Ele, é seguir firme no propósito. E Ele nos mostra isso: olha, a presença de Deus não está mais em Israel. E aí o verso 4 vai falar: um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Sabe o que é interessante? Jerusalém não tem rio. Não tem rio atravessando Jerusalém. Esse rio que é mencionado aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus no meio da cidade. É o próprio Deus no meio da igreja. É o próprio Deus agindo a favor dos seus. Jerusalém não tem rio, e aí a Bíblia fala que existe um rio que vai passando, e esse rio passa e traz vida, e esse rio passa e traz renovo, e esse rio passa e muda histórias, sabe? Esse rio está aqui hoje, e esse rio está na minha vida e na tua vida, mudando as nossas histórias. Esse rio está na minha vida e na tua vida, refletindo Jesus para as pessoas. Sabe, meus queridos, o verso 5 vai falar: e Deus está nela. Na cidade, na igreja, Deus está em mim, Deus está em você. Não é uma condição, não é opcional. Eu quero ou não o Espírito Santo, né? Eu quero ou não o Senhor. Não, aceitei a Cristo, automaticamente o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Comecei a caminhar na igreja, comecei a me relacionar com Deus, o Senhor vai direcionar as nossas vidas. E a Bíblia vai falar para nós: olha, Deus está nela. Verso 5, não será abalada. Mas os inimigos estão sitiando, mas as situações, as circunstâncias estão apertando, estão afligindo, mas vai falar que não vai ser abalado? Não. Vem a adversidade, mas Deus permanece firme, Deus mantém firme. Nós não seremos abalados, meu irmão. A pandemia veio e muitos de nós perdemos pessoas, mas continuamos firmes no propósito,
continuamos firmes no Deus que nos escolheu, porque maior é Ele, maior é o propósito, maior é o chamado a qual Ele designou a nós, e nós temos convicção disso. Quantos ficaram para trás? Quantos na caminhada de 2019 para cá esfriaram na fé, ou não tinha fé e simplesmente parou de vir para a igreja? Porque eu preciso estar ligado em Deus, sabe? Não apavorar, não desesperar, sabe? Confiar no Senhor requer fé. E aí Hebreus vai falar para mim que fé é um negócio. O que é fé? Eu não compro, eu não toco na fé, eu não tenho fé, eu não desenvolvo fé. É o próprio Deus que desenvolve em nós. É o próprio Senhor que vai nos dando experiências, que vai aguçando a nossa fé, ao ponto de nós vivermos não pelo aquilo que vemos, não pelo que ouvimos, mas pelas convicções do Evangelho de Cristo para nós. Estamos aqui porque queremos salvação para nós e para nossa casa, e nós não vemos salvação, mas cremos por fé. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, nos tirou de um lugar ruim, nos colocou numa vida transformada, diferente, e isso é fé, porque se nós olhássemos do buraco que estávamos, não veríamos salvação, não veríamos mudança, mas o nosso Deus nos despertou através da fé. Sabe, caminhar com Deus é fé. Senhor, eu não sei qual que é o teu propósito, mas eu sei que é melhor estar sobre ele do que sobre os meus planos. Sabe, o melhor plano, o melhor projeto que você tem para a sua vida nem se compara com aquilo que Deus tem. Não, mas eu já desenhei, sabe? Vocês já conversaram com gente assim? Uma vez eu falei com um jovem, ele falou, não, mas até os meus 80 anos eu já tenho tudo decidido. O que eu vou fazer? Que eu com 50 e tanto eu aposento, e eu faço isso, eu faço aquilo. Falei, tadinho. Deus abençoe, né? Porque Deus entra e fala assim, você está achando que é o dinheiro que te conduz? Não é. Você está achando que o seu alicerce está no teu casamento, ou na tua esposa? Espera aí que eu vou tirar também para você ver que eu sou a base que você precisa. Você está achando que pessoas vão te arrastar até a salvação? Não, não vai. Espera aí que eu vou tirando para você entender que o chamado é para você. Sabe, meus queridos, Deus é todo poderoso. Deus está acima de tudo, acima dos céus, acima das enfermidades, acima das tribulações, das adversidades. Deus está acima de nós, do dinheiro que nós temos, do carro que nós possuímos, das nossas vontades, dos nossos desejos. E sabe qual que é a notícia boa para nós nessa noite? É que Ele está conosco. Não é isso que a palavra fala? Deus está nela, Deus está em você, Deus está em mim. E Ele pode fazer aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não conseguimos. Vai falar que as nações, elas podem se agitar, elas podem se abalar, elas podem iniciar guerras uma contra as outras. E aí a gente vai ver justamente do verso 8 ao verso 11, que o poder de Deus é sobrenatural. Vai falar, olha, o poder de Deus, Ele domina as nações. O poder de Deus, Ele põe fim às guerras. O poder de Deus, Ele sacode aquilo que acha que está estável. Sabe, o nosso Deus, Ele tem em suas mãos as rédeas da minha história e da tua história. O nosso Deus tem a história da humanidade na palma das suas mãos. Para que nós vamos nos viver ansiosos ou nos apegar a situações, a fatalidades, se o Senhor já sabia? Se muitas das vezes o Senhor está usando tudo isso para nos forjar, o Senhor está usando isso para que nós possamos um dia falar como Paulo, espera aí que é o Senhor, espera aí que essas adversidades não são suficientes para impedir que eu caminhe com meu Deus. Espera aí que eu já sei viver sem, eu já sei viver com, eu sei viver ganhando, eu sei viver perdendo. Sabe, meus irmãos, que nós possamos olhar para os homens da Bíblia como referenciais de fé, porque eles nos faz crescer, sabe? Talvez se você olhar para mim, você vai me ver um dia lamurando, né?
Você vai me ver talvez um domingo sem vir para a igreja, porque estou cansado, ou porque estou trabalhando, como eu fiquei, né, domingo retrasado, trabalhando até 9 horas da noite, perdi o culto, né? Talvez se olhar para o pastor, você vai falar, não, o pastor é falho, o pastor não veio para o culto domingo, mas Deus é perfeito. Mas Cristo, no seu sacrifício na cruz, foi perfeito. Olhe para eles e você vai ter uma caminhada de sucesso, uma caminhada cristã de sucesso. Olhe para eles e você vai ver que a cada dia você vai se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. A cada dia você vai dormir e acordar sabendo que Deus cuida de você, independente das circunstâncias, sabendo que o Senhor está velando por você, mesmo quando a maré está contra. Sabe, quando Jonas está na barriga do peixe, ele só reconhece que ele estava errado. Muitas vezes a gente precisa só reconhecer, olha, eu errei. Olha, Senhor, não, é o Senhor que é o centro, e eu estava querendo mudar o centro. Vem cá que endireita aqui. E aí quando a gente fala isso, o Senhor vai lá e faz a parte dele, opera um milagre, muda a história. Sabe, meus queridos, nós possamos viver o poder de Deus nas nossas vidas. Verso 8 vai falar, venham, veja as obras do Senhor, seus feitos estremecem a terra. Meus irmãos, que nós, como igreja do Senhor, possamos anseiar pelos feitos do Senhor. Aqui fala de um contexto de guerra, mas há muito tempo, há algum tempo, na verdade, eu tenho pedido ao Senhor para que as nossas vidas, para que eu e você seja tocado, estremecido, para querer mais do Senhor, para querer ver cura, milagres, para querer ver transformações, libertações, porque os feitos do Senhor são grandiosos. Marcos vai falar que todo aquele que crê fará obras maiores do que a de Cristo. Sabe, nós precisamos nos despertar para isso. Eu quero ser um crente, né, de sentar e ver as coisas acontecendo. Eu quero ser ativo. Eu quero orar e as pessoas serem curadas, ou eu quero orar e ver as pessoas sendo libertas, ou eu vou ficar assistindo o pastor Claudinei fazer. Eu quero louvar, eu quero fazer evangelismo, ou eu vou ficar sentado esperando que alguém da igreja faça. Sabe, precisamos ser ativos, porque do jeito que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor quer que nós cuidemos dos nossos, o Senhor quer que nós cuidemos de quem está lá fora. Sabe, é fácil nós fecharmos ali a porta, né? Não, Deus está cuidando da gente, vamos ficar aqui, ó. Não, mas tem mais, tem a tua família, e você é o instrumento para alcançar essas pessoas. Tem as pessoas que estão lá fora e precisam ser alcançadas. O cuidado de Deus é o mesmo para nós e para eles. Sabe, então nós vemos aqui o poder de Deus. Deus se levanta para defender os seus, Deus se levanta para guerrear, para mudar a história dos seus. Esse é o nosso Deus. Ele não está apático, meus irmãos. Sabe, tem um filme, Deus não está morto, né? Ele não está morto, ele não está calado, ele não está de olhos vendados, mas ele está pronto a defender os seus, ele está pronto para dar fim às guerras. Esse é o nosso Deus, que muda situações, que transforma pessoas, meus irmãos. Ah, pastor, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, Deus muda caráter, Deus muda jeito de falar, Deus muda conduta. Comece a apresentar o Senhor, porque Ele muda. Sou prova viva disso. A maior transformação que eu já vi na vida acontecer foi em mim. O que Deus fez na minha vida, homem nenhum consegue fazer, meus irmãos. E não é qualquer adversidade que vai fazer com que os meus olhos parem de olhar para Cristo como aquele que morreu numa cruz por mim, aquele que mudou a minha história. Que eu pare de olhar para Deus como o ser soberano, que está cuidando, que está direcionando, que me escolheu mesmo sabendo das minhas falhas. Sabe, queridos, que nós caminhemos a partir de hoje, continuemos a nossa caminhada tendo essa convicção: o meu Deus é maior do que as minhas adversidades. As minhas adversidades, elas não vão me impedir de falar que Deus é bom. As minhas adversidades não vão me fazer enxergar um Deus diferente do que eu tenho. O meu Deus é bom. O meu Deus é Deus independente do resultado. O meu Deus é Deus independente das circunstâncias. Amém? Verso 10.
Deus exorta os homens para que não se voltem contra Deus ou contra a cidade santa, o povo de Deus. Lembra que eu falei das guerras? O povo está sitiando ali Jerusalém. O povo fala, e Deus fala: espera aí, quantos homens, meus queridos, têm se voltado nos últimos dias contra Deus? Eu não acredito em Deus. Eu sou o meu próprio Deus. O meu dinheiro é o meu Deus. Não são poucos. E essas pessoas vão se ver com Deus. Essas pessoas estão negando a existência de Deus. Elas estão simplesmente subvertendo o valor e a importância de Deus. E que nós, como cristãos, possamos priorizar os valores e princípios que nós temos. Carregar isso conosco, não vender, não trocar, sabe? O valor que Deus tem para você, o valor de Cristo, do sacrifício de Cristo, não pode ser subvertido, não pode ser mudado por alguém. As pessoas lá fora estão assim: não, mas você é cristão? Sou. Bacana, eu também acho Jesus um cara legal. Não, que Jesus foi um dos profetas. Você não concorda que Jesus foi um dos profetas? E aí, se a pessoa está fraca na fé, ou se a pessoa se deixa levar, o que ela vai começar a pensar? Não, realmente, Jesus foi só um profeta, Buda é outro, Maomé é outro. Não, Jesus foi só um cara legal. E aí a fé vai para o ralo. É quando você pensa que não, tanto faz vir à igreja, tanto faz ler a Bíblia, porque já não tem mais intimidade com Deus. Sabe, que nós possamos combater o nosso combate diariamente, nos afastar de quem nos afasta de Deus. Não importa se a natureza está em desordem, não importa se a igreja está sitiada, ou se as nações se levantaram uma contra as outras, o nosso Deus permanece sendo o mesmo. O nosso Deus é quem rege tudo isso, sabe? E Ele está pronto a revelar o seu poder para os seus. Ele está pronto para revelar a sua glória para nós. Clamemos e o Senhor vai curar no nosso meio. Clamemos e o Senhor vai libertar. Clamemos e o Senhor vai começar a mandar sinais e maravilhas no meio da igreja. Clamemos e os nossos vão começar a ver Cristo em nós, a ver Cristo saindo por essas paredes aqui, subindo, sabe aquela coisa, estou vendo uma luz ali, deixa eu ir para aquela luz, porque está um negócio diferente, e chegar aqui, e o sobrenatural, sabe, o Espírito Santo tomar de conta, e mudar. Meus irmãos, clamemos por isso, porque o Senhor tem isso para nós. Estamos próximos do fim, acredite se quiser. E o Senhor vai se revelar à sua igreja, e o Senhor vai avivar o seu povo. Precisamos buscar isso todos os dias. Vivemos dias difíceis em todos os aspectos, mas isso não pode nos impedir de enxergar Deus, isso não pode nos mudar do alvo. Quantas pessoas perdem o emprego e param de vir à igreja, porque culpam Deus pela perda do emprego? Quantas pessoas jovens terminam o namoro, para de vir à igreja porque culpam Deus pelo seu fracasso sentimental? Deus não tem culpa das nossas escolhas, Deus não tem culpa dos nossos fracassos. E muitas das vezes nós atribuímos a Deus aquilo que escolhemos. Já observaram isso? Escolhe e faz do seu jeito, aí quando dá errado, Deus, por que o Senhor deixou, né? Deus, mas o Senhor deixou eu entrar na boca do leão, na cova dos leões. Aí usa até a Bíblia, né? O Senhor foi enviar um sinal do céu, assim, né? Um raio na sua cabeça, usou pessoas, Bíblia, culto, palavra do pastor, oração da pastora, e você insistiu. Aí dá errado, vou largar o evangelho, porque isso não é para mim. O evangelho não é para medrosos. A gente viu aqui que começa falando o quê? Não temeremos. Quem tem medo não anda com Deus. Quem se apega às situações, quem se apega aos medos da vida, não consegue caminhar com Deus. Sabe, esses dias eu estava ouvindo uma rádio da cidade, e a pergunta era assim: qual o seu medo de infância? E ele está em você até hoje, né? E um monte de gente ligando, falando: eu tinha medo do escuro e ainda tenho. Eu tinha medo dos mortos e ainda tenho. E, sabe? Eu fico olhando e falei: meu Deus, eu não tenho medo de nada, porque o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades,
o Senhor já levou as dores, o Senhor já levou as aflições, e nós precisamos só perseverar na fé, só caminhar, porque o resto Ele vai fazer, sabe, meus queridos, ainda que as terras transformem, que as terras se movam, ainda que os montes vá para o fundo dos mares, nós não temeremos. Ainda que as circunstâncias nos cerquem, que o inimigo nos cerque, nós não seremos abalados. Convicção, se eu tenho essa convicção, eu vou embora. Aconteceu tal coisa, está nas mãos do Senhor. Foi a vontade do Senhor e vamos embora, porque o Senhor tem mais. Vamos prosseguir, porque o nosso Deus nos escolheu para caminharmos, para irmos além. Circunstâncias contrárias, meus queridos, elas definem quem nós somos. Lembra de Jó? Mesma circunstância ele estava vivendo e a esposa também. A esposa fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fala, peraí que Deus é tudo. Peraí que foi Deus que me deu. Olha para Ló. Ló está em meio a situação difícil e ele fala o quê? Vou fugir daqui. A mesma situação a mulher dele estava, o que a mulher faz? Vou olhar para trás, vou me apegar às coisas que eu tenho, vou me apegar aos meus bens materiais, vou me apegar ao que tudo que eu construí. Deus está falando, bora, é para frente que se olha, vamos, que o que eu tenho para vocês está para lá, corre. Sabe, as circunstâncias vão revelar quem nós somos. Somos verdadeiros adoradores, temos compromisso com Deus, sabemos e confiamos no cuidado dEle conosco. Então as adversidades não vão nos parar, a circunstância não nos para. Agora, se ainda não temos essa convicção, nós vamos balançar. E em alguns momentos nós vamos fraquejar. Sabe, a minha oração nessa noite é para que eu e você, se já estamos firmes, para que continuemos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Se ainda não estamos, que nós possamos nessa noite aparar as arestas, sabe? Se for preciso pegar um cabo de aço, dar uma amarrada no pé, na rocha, sabe? Cambão, de repente, falar, vou soldar um cambão aqui, para mim, eu preciso ir para o céu, eu preciso estar alicerçado, aliançado com Cristo. É noite para isso, meus irmãos. Teremos aqui outras mensagens sobre esse tema, mas precisamos entender que o cuidado de Deus vai exigir de nós confiança, vai exigir de nós fé. Sem fé e sem confiança, vamos andar achando que Deus está cuidando da gente, mas nós vamos fazer tudo do nosso jeito. Estou fazendo do meu jeito e está dando errado. Não, é Deus que não está cuidando, não. Deus a todo tempo cuida daqueles que não temem, daqueles que compreendem, não se abalam. Sabe, quero encerrar com 2 exemplos de confiança. 2 Crônicas 16, a partir do verso 17, nós vamos ver um rei que já tinha passado por várias circunstâncias, o rei Asa. Já havia passado por várias circunstâncias e várias batalhas, e ele venceu batalhas numerosas, e ele venceu grandes reis. O povo de Israel nunca foi o mais volumoso, sabe? Nunca foi o maior em quantidade, então a maioria das batalhas que eles lutavam, eles sempre estavam em desvantagem numérica. E aí a Bíblia vai falar que esse rei venceu batalhas e chegou um dia que ele decidiu, ao invés de consultar ao Senhor, consultar a um vidente. E aí o profeta chega para ele e falou, porque você confiou no homem, não confiou em Deus, você vai perecer. E agora é batalha atrás de batalha, porque a tua confiança está no homem e não em Deus. E aí a gente transcorre mais um pouquinho do texto, 2 Crônicas 32, a gente vai ver justamente o rei Ezequias com a outra postura, o exemplo justamente da confiança total em Deus. Olha, nós somos menores, nós temos menos gente mesmo, mas nós temos aquele que vence batalhas, nós temos aquele que desde a época dos antepassados nossos fez milagre, operou milagres, mudou a história do combate e Ele está conosco. E aí nós vamos ver que nesse mesmo capítulo, a partir do verso 21, se eu não me engano, 21, o Senhor com apenas um anjo vem e abate 185 mil homens. Sabe aquele exército que o rei Asa perdeu?
É o exército que é abatido pelo rei Ezequias, porque confiou em Deus. Porque falou: Senhor, nós somos pequenos. Senhor, olha, nós somos menores em quantidade. Senhor, nós somos limitados, mas nós temos o Senhor que não abandona os seus. Nós temos o Senhor que, quando levanta a sua espada, vem com justiça e extermina os inimigos. Nós temos o Senhor que muda a história. E nós vamos lá pelejar, e o Senhor entra e faz milagre. Apenas um anjo do Senhor deu cabo de 185 mil homens. Meus irmãos, que a minha confiança e a tua confiança esteja em Deus. Sabe, como, parafrasear o irmão Valmir mais uma vez, como o irmão Valmir já disse nessa noite, aflições virão, dificuldades virão, mas se a nossa confiança estiver em Deus, nós vamos ver Ele agindo ao nosso favor. Nós vamos ver Ele trazendo a calma, nós vamos ver Ele trazendo refrigério, nós vamos ver Ele abrindo porta numa parede, nós vamos ver Ele mudando as histórias, nós vamos ver a nossa parentela sendo alcançadas por Ele, tendo as suas histórias mudadas. Nós vamos ver a igreja do Senhor subindo para os céus, sem mácula, sabe, sem mancha, sem rusga. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui, é melhorando para subir para os céus. Amém? Nessa noite que nós possamos olhar para o Senhor. Ele é perfeito, Ele é sem defeito algum, nunca decepcionou ninguém, nunca falhou com ninguém, não deve nada a nós, muito pelo contrário. Nós devemos tanto, que com a nossa vida não conseguiríamos pagar o sacrifício na cruz. Mas Ele nos amou, Ele nos deu de graça esse sacrifício. E por isso devemos louvar e agradecer, porque Ele tem cuidado de nós, em todos os momentos, meus irmãos. Ele tem cuidado de nós. Quantas e quantas vezes achamos que o cuidado está em não ter situações ruins, né? Deus vai cuidar de mim, então não vai chover, eu não vou pegar chuva, o carro não vai quebrar, né? Vou comer tudo do bom e do melhor. Não, o Senhor cuida também na adversidade. O Senhor cuida também quando um gás acaba, você não tem dinheiro e o Senhor provê. O Senhor cuida quando nós olhamos para um poço e falamos assim: olha, não consigo sair daqui, estou no fundo do poço. E o Senhor envia alguém, ou o Senhor vai lá e te visita e muda a tua história. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Te agradecer, ó Pai, porque o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia nos constrange. Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço porque o Senhor, ó Deus, nos amou, mesmo quando nós estávamos, ó Pai, perdidos. O Senhor achou graça em nós, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus. E nessa noite, Pai, apresentamos a Ti os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, o nosso corpo como uma oferta agradável a Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu não sei, ó Deus, o que os Teus filhos têm passado, quais são as lutas, as adversidades, mas neste momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visite os corações, que o Teu Santo Espírito visite, ó Pai, a mente, em nome de Jesus, e que haja, ó Pai querido e Pai amado, provisão de Ti, que haja, ó Pai querido e Pai amado, refrigério, ó Deus, invadindo os nossos corações, invadindo, ó Pai querido e Pai amado, o nosso ser, mudando, ó Pai, o nosso estado de espírito, mudando, ó Deus, o jeito, ó Pai, a qual nós nos encontramos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, que nós possamos sentir, ó Pai, o Teu abraço, sentir, ó Pai, o Teu amor por nós, em nome de Jesus, e que a cada dia possamos caminhar, ó Pai, convictos de que o Senhor, ó Deus, luta as nossas lutas, de que o Senhor tem batalhado a nosso favor, de que o Senhor, ó Deus, tem o melhor, ó Pai, já definido para nós. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Pai, apresentamos as causas dos Teus filhos aqui apresentados. Vá de encontro, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós Te damos graças, ó Pai. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém.